de hoje em diante. E também dei os meus salvos para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais procurando o homem viverá por ele. Profanar os rendimentos dos meus sábios, e eu disse que derramaria sobre eles o meu suor no deserto para o consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os que saíram. E contudo eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não deixar entrar a terra que lhe tinha dado, a qual manava leite e mel, e é a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus salvos, porque o seu coração andou após seus ídolos, não obstante, e o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu aos seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardei os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Aqui fala daquilo que a gente está vendo hoje, que impede da pessoa chegar mais perto de Deus. Quando aquele irmão nosso estava no deserto, lá no Egito a coisa estava estreita. Aí o Senhor foi lá, mandou Moisés e tirou ele de lá. E daí, da vez deles seguirem no silêncio, quietinho, esperando chegar lá do outro lado, eles começaram a reclamar que estava demorando muito, que estava muito cansativo, que estava faltando comida, que estava faltando as coisas. Aí o que aconteceu? No deserto lá o Senhor mandou maná e não faltou nada. E daí, e do outro lado havia uma terra que estava prometida para o povo. Mas o povo estava reclamando demais, estava reclamando muito. E aí só foi atrasando. Vendo hoje, a gente vê que, às vezes, a gente reclama, né? Igual às vezes eu reclamo das coisas, porque às vezes você começa a contar, aí você fala, está demorando demais. Aí, como a irmãzinha estava falando ali, às vezes não está na hora ainda e a gente quer atravessar o rio antes do tempo, mas não está na hora.
que, igual os nossos irmãos passaram. O mar foi aberto na hora e no momento certo. Aí o povo passou e os perseguidores foram todos mortos. Foram todos, a água cobriu todos ali. E nos dias de hoje é diferente. Que as pessoas têm reclamado de tudo, da comida. E esse dia eu estava num lugar, e a irmã falou assim, eu não vou comer essa comida, já está fria, eu não vou deixar para mim comer amanhã, eu vou jogar fora. E a gente sabe que muitas pessoas passam fome aí, né? Aí a outra irmã falou assim, Patrícia, você não quer comer essa comida não? Eu falei, eu aceito. Já que a irmã não quer, ela vai jogar no lixo, eu falei, eu aceito. E eu peguei e comi aquela comida. A comida estava gostosa. A comida estava gostosa. Aí a outra irmã estava ensinando para a outra. Jogar a comida fora é pecado. E às vezes a gente vê isso. As pessoas reclamam. O Senhor dá. Aí depois ainda joga fora a comida. Enquanto muitos estão passando fome. E às vezes são exemplos que a gente tem. E aqui também fala das abominações da casa de Israel. A gente vê que a gente é carne. Como a gente é carne, a gente olha para o nosso irmão e fala assim, nossa, meu irmão está com uma roupa tão bonita, eu quero uma igual. Você já acabou pecando e a bênção que queria receber atrasou. Por causa que você olhou para a veste do seu irmão e falou, mas o meu irmão está com uma roupa tão bonita, a sua bênção vai atrasar um pouquinho por causa disso. Aí você olha, aí tem aquele irmão que está lá na bênção, aí você fala assim, eu quero o dom daquele irmão lá. Aí sua bênção atrasa mais um pouquinho. E hoje a gente vê muito isso. Às vezes aqueles que estão na frente de algum trabalho, cresce o olho gordo para cima dos pequenos que estão com a bênção na mão. Aí depois que acontece as coisas na vida, não sabe por quê. E a gente vê muito isso hoje dentro das igrejas. Às vezes a pessoa olha para o lado e aí acaba perdendo a bênção. Teve não fugiu. Teve uma coisa que eu achei tão absurda que aconteceu que esse irmão é bastante usado. Aí olharam para ele, né? E falaram assim, mas ficaram incomodados do dom dele, né? De pregar, tudo, né? Que ele não guarda, esse irmãozinho não guarda nada, né? Aí depois passou. Aí a coisa começou a ficar meio... Não começou a ficar muito boa para quem estava visualizando no irmão. Aí depois não entende. Então hoje a gente não pode olhar muito para o lado, para não perder a venda. No meu lugar que eu vi isso, que às vezes o anjo está tão perto, aí você olha o pé de uma irmã e acaba perdendo. Você fala, nossa, você está com um sapato tão bonito. Aí o anjo fala, não está preparado, eu vou voltar. Que ele olhou para o lado, vou deixar lá. E os pais aqui no passado fizeram tudo isso. E aí eles não alcançaram, e também não queria que os filhos alcançassem. Mas como os
Senhor é bom, os pais não alcançaram naquela época, mas o filho alcançou. O filho herdou a terra, que era para os pais, o filho herdou. E aqui fala de lançar as abominações. Hoje tem tantas coisas que é abominável, que hoje no mundo que nós estamos vivendo, se você for reparar mesmo, refletir, as pessoas mais, que entendem mais, que têm mais experiência de vida, mas entendem que se você for reparar no mundo que nós estamos vivendo, está parecendo um esgoto a céu aberto. Eu estava lendo na minha casa hoje um versículo da Bíblia, que não pode citar aqui, que às vezes a gente olha assim e fala, às vezes a pessoa fala assim, que mal tem eu ficar junto de alguém. Não tem mal nenhum, mas se for ver para o outro lado, acaba se tornando pecado, a abominação aos olhos de Deus. Aí hoje eu até brinquei com o irmão, falei assim, irmão, o jeito eu acho que, já que a gente não aguenta, o jeito é casar. Aí eu não vi de novo, ele falou assim, não coloca os pés no barco, porque depois você vê que não é aquilo, aí não tem como voltar atrás. E é verdade, Hoje a abominação está grande. A gente vê bastante, as pessoas pisam no barco, aí quando pensam em desistir não tem como mais. Ou quando a pessoa desiste, entra num pecado dobrado. Porque a palavra diz que, é pelo que eu entendo, lá em Mateus, que é uma das abominações que tá batendo bastante hoje. A pessoa cai, depois vê que não é aquilo, aí quer desistir. Aí não tem como. Aí a pessoa fala assim, eu vou dar a carta de divórcio. Amém. Mas se não tiver tido nenhum pecado ali, não tem como você desistir. Porque não teve erro. Aí não tem como desistir. Você vai desistir de uma coisa que não teve erro. Então aí fica complicado. E as pessoas acabam deixando o Senhor triste. Igual outra coisa também, que tem sido triste a gente ver isso também. Que a gente entra na igreja, a gente vê assim, está tudo comparado da união, né? De que a porta da casa do Senhor está aberta. Mas se você for ver na prática isso, a porta da casa do Senhor está aberta. Mas em alguns lugares não está. Tem lugar, mas acredito que tem lugar que estão escolhendo o pregador para pregar dentro da casa de Deus. Estão escolhendo. Aí chega aqueles irmãos que ficam só profetizando, aí esses podem entrar dentro da igreja e pregar. Agora aqueles que pregam verdadeiramente ficam barrando. E isso acaba se tornando abominação, porque aí entra a parte da soberba, Deus não gosta. Aí a pessoa fica escolhendo uma dedo, esse pode e esse não pode. E o Senhor fica triste. E por muitas coisas, as pessoas acabam herdando a terra prometida, aquilo que Deus prometeu, por causa disso. Por causa de pequeninas coisas.
Eu estava vendo esses dias, eu falei que eu gosto bastante de ajudar na obra, né? E estava eu ajudando lá, né? Para vocês verem como aquele que não tá bem com os outros acaba refletindo. E tinha uma pessoa do meu lado que estava murmurando, né? E de tanto aquela pessoa murmurar, eu não consegui me concentrar lá em cima do altar. Eu falei, Jesus, não estou podendo com isso. Até a pessoa não quer uma comunhão com Deus, não quer estar concentrada na igreja, e tira a comunhão dos outros. E eu acho bonito que uma igreja pequena igual essa, você consegue ter comunhão. E você vai em alguns lugares, vai aqueles abençoados que tira a comunhão dos outros. Que não fica ligado e quer tirar dos outros. E aí acaba se tornando pecado também, e Deus não gosta. Igual eu estava conversando com uma senhora ali, e conversando com alguns irmãos. Por que muitas pessoas, você fala assim, vamos à igreja X, por que a pessoa não vai? Porque tem mais coisa naquele lugar do que lá fora. A pessoa fala assim, por que eu vou ali? Ali está mais mal falado. É horrível dizer isso, mas é a realidade. A pessoa olha e fala assim, eu vou naquela igreja, está mais mal falado do que a casa do meu vizinho aqui que bebe, que fuma, e isso envergonha o nome de Deus. Isso envergonha. Mas que só tudo vai ser pesado na balança naquele dia. Vai ser pesado na balança. E eu fico admirado. Tem alguns lugares que você vai, cada dia vai crescer, e outros não crescem. Porque esconde sujeira tudo embaixo do tapete. Aquilo que Deus fala para não esconder, ficam escondendo pecado oculto, fornicação, adultério, escondem debaixo do tapete, irmãos. Tem lugar que o estatuto fica escondendo sujeira debaixo do tapete. Aí não cresce, aí fica com raiva daquela igreja. Nossa, a igreja do pastor X está crescendo, está estourando na cidade de crescer. Por quê? Porque não guarda recado, não esconde sujeira debaixo do tapete. Ou fala de quem saiu e está prosperando para fora. Ou fala de quem saiu do lugar e está prosperando lá fora, que Deus está dando oportunidade. Tem lugar que está assim, irmão. Feliz nós aqui que estamos num lugar abençoado. E eu falei com uma pessoa que um conhecido meu, eu falei assim, vamos em tal lugar comigo? E ele falou assim para mim, Patrícia, eu sinto muito, mas você vai me desculpar, mas eu não vou. Aí eu falei assim, eu já sei por quê, irmão. E é um lugar, mas que todos os profetas que passam ali, vai uma vez e não volta mais. Vai uma vez e não volta mais. Porque acaba vendo coisas que ele deixar de queixo cair. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo aqui? É coisas que ficam escondendo debaixo do tapete. São lugares que estão interessados no dinheiro. E eu, esse dia, eu fui ameaçado. Falaram assim para mim, irmão Patrícia, se você não trazer 300, 200 e pouco aqui, a gente vai defamar o Senhor em tudo quanto é lugar nessa cidade. Aí você fala para mim, como uma pessoa vai congregar num lugar que dá esses exemplos? Pessoas que, da vez de ter a união, fica quebrando com as pessoas dentro da igreja. A igreja é um hospital, mas tem lugar que não está sendo hospital. Tem lugar que está sendo, sabe o quê? Esconderijo de sujeira e de quebrar o coração do povo.
então que me colocaram na parede e me ameaçaram. Aí eu falei para a irmã assim, já vem, irmã, eu estou saindo fora. A irmã virou para mim e falou assim, você vai cair na cama. Você está vendo? Aí depois a pessoa quer falar de união. Mas não tem, nem vive a união. Eu fiquei impressionado também com uma coisa. Apareceu um mendigo e eu falei assim, ô fulano, vem aqui orar. E não foi. O cara estava cheirando mal, estava. Não foi orar, irmão. Não foi orar. Aí foi um irmãozinho simples lá, foi orar. E uma missionária, uma Morena Manaus, é conhecida na cidade. Não sei. Foi esse irmão e a irmãzinha Morena lá. Você vê como é que é? Hoje, como a irmã ali estava falando para mim na casa dela, o senhor está tão triste com a terra que ele ainda está segurando por amor daqueles dos justos. Ele está segurando a terra ainda. Por causa do justo, tem um lugar, irmãos, que infelizmente não está dando exemplo de igreja. Não apoia o mendigo, não faz oração. Aí quando fala no irmão de carro importado, esse é bem recebido dentro da igreja. Esse tem os melhores lugares na igreja. Tem os melhores lugares no altar. Está sendo assim, irmãos. Está sendo assim. E tem lugar que é pior ainda. É pior. Quando uma pessoa de idade vai dar um conselho, sabe o que estão fazendo em alguns lugares? Estão querendo fechar a boca. Não estão deixando falar. Só podem falar os mais chegados. Tem lugar que está sendo assim. E isso está se tornando uma abominação tão grande, está parecendo esgoto. É difícil falar isso. Aqui em Botucatu, você sabe como que é conhecida a cidade aqui? Não é porque nós somos daqui, mas pega um profeta de fora e pergunta para ele como que a cidade é conhecida. Cidade que mata o profeta. E a pessoa não está errada. Tem lugar aqui que é só o sangue de Jesus. Tem lugar que é só o sangue de Jesus. Que não é o hospital. A igreja é só o sangue de Jesus. É assim, irmão, que está sendo. Mas que só vai ser tudo pesando na balança. Aquele dia, muitos vão chegar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apertado de mim que eu não desconheço. E assim, irmãos, que nós podemos ficar atentos em muitos lugares que a gente vai. Que a gente possa ficar bastante atento. Eu agradeço a oportunidade, irmãos.